Onde encontrar uma mulher exemplar em uma sociedade em que a mulher guerreia contra o homem? Deus criou homem e mulher para se completarem, não para serem iguais. Deus não se agrada de mulher gastona. Não é porque você está casada que você deve perder a vaidade. Um homem pode te tratar mal uma vez porque você não estava esperando, mas a segunda vez é porque você permitiu. A forma mais rápida de mudar alguém é a gente mudar primeiro. Conforme eu já falei em alguns vídeos dessa playlist, eu fui criada só pelo meu pai. Meu pai foi o homem mais incrível que eu já conheci. Meu pai cozinhava, meu pai sabia arrumar a casa, meu pai ensinou as minhas irmãs a fazerem um serviço doméstico. E além disso, meu pai era o protetor, meu pai era o provedor. O melhor que meu pai tenha sido, e ele foi um pai maravilhoso, ele não tinha as características inerentes de uma mulher. E isso me fez muita falta. Eu não tive uma referência de mãe desde criança porque assim Deus quis. Infelizmente, tem muitos filhos que são órfãos de mães vivas e muitos maridos que são viúvos de esposas vivas. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Onde encontrar uma mulher exemplar em uma sociedade em que a mulher guerreia contra o homem, que prega ser igual ao homem, que tem que fazer as mesmas coisas que os homens fazem, inclusive as coisas ruins. Como é possível igualar seres tão diferentes? Fisicamente, o homem é muito mais forte do que a mulher. Mesmo se ele for magro, a constituição muscular dele o torna mais forte do que a mulher. E emocionalmente, a mulher é muito mais forte do que o homem, mesmo se ele for um psicólogo. E isso mostra a perfeição de Deus. Deus criou homem e mulher para se completarem, não para serem iguais. A força física do homem supre a fraqueza física da mulher. E a força emocional da mulher supre a fraqueza emocional do homem. Fora outras tantas características de ambos que se completam. É maravilhoso porque a unidade se faz mais forte quando as qualidades são diferentes. Se nos tempos que a Bíblia foi escrita já era difícil encontrar uma mulher exemplar, imagine nos dias atuais. Não estou falando de se tornar uma mulher perfeita, perfeito só Jesus. Estou falando de comportamentos que vão minimizar os muitos problemas que uma convivência pode promover. Mas quais são as características dessa mulher exemplar? Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. O nunca fazer o mal aqui é no sentido de nunca trair a confiança dele. Ah, jesuíta, e se ela se comportar assim e ele traí-la? Eu não posso entrar em uma relação achando que não devo agir conforme os valores que eu acredito, com medo de não ser retribuída à altura. Se eu pensar assim, é porque eu estou vivendo segundo o padrão do mundo e não segundo o padrão de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O meu compromisso primeiro deve ser com o Senhor, com os valores dele. Se a gente for agir só pensando no pior, que fé é essa? Que Deus é esse? A quem é que eu estou servindo? Do mesmo jeito que a mulher deve fazer o melhor para o seu marido para agradar a Deus, se o marido pedir alguma coisa que desagrada o Senhor, ela não deve fazer. Jesus deve estar acima de tudo, inclusive da família. E nessa família, a mulher tem um papel central de administradora. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos da casa e dá tarefas às suas servas. No mundo em que vivemos hoje, em que mulheres e homens precisam trabalhar, eu sou do time que maridos devem ajudar na tarefa doméstica. Isso é justo, mas a administração da casa é mais apropriada à mulher por uma questão biológica. E aí entra mais uma perfeição de Deus. A mulher consegue ver coisas que o homem não consegue ver. A mente da mulher é muito mais detalhista do que do homem. Eu era recepcionista em uma igreja aqui em São Paulo e na recepção tinha uma poltrona branca que aos meus olhos estava muito suja. E aí eu comentei com o pastor que era responsável por esse grupo de recepcionistas para fazer uma limpeza na poltrona ou para trocar o estofado. E ele disse que ele nunca tinha reparado e que se eu não falasse, ele nunca teria visto. É isso que eu estou falando.
Essa é uma característica muito mais comum nas mulheres do que nos homens. E se você é casada e seu marido não tem essa habilidade, nem você tem, a minha sugestão é que você busque de Deus melhorar isso em você. Se seu marido tem esse perfil, o que é raro, ótimo. Porém, torça para que um dia ele não espane. Porque se um dia ele se cansar, seu casamento tem grandes chances de ir à ruína. Eu tenho uma amiga que o marido dela se separou por causa disso. Ela não tinha essa característica e ela não tinha interesse em adquirir. E ele por muito tempo administrava a casa para não viver num ambiente ruim, mas por não ser o perfil dele, um dia ele se cansou e terminou o casamento. Ah, Jesuíta, por que é obrigação da mulher? Porque em todo ambiente que vivemos, cada um tem um papel de acordo com o seu perfil. Em uma empresa, se uma pessoa está numa função que não é o perfil dela, a chance dela não ter êxito no trabalho é muito grande. Biologicamente, o homem tem dificuldade em ver e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tem dificuldade de ver detalhes, o que é o oposto da mulher. A mulher pode até não ter essas características por causa da criação dela, mas é muito mais fácil para ela adquirir do que para o homem, porque é uma questão biológica dela. Todos sabem que homem e mulher têm funcionamento cerebral diferente. Deus criou cada um com características especiais, nem melhores nem piores, para que o encaixe seja perfeito. No início pode ser tudo lindo, mas com o passar dos anos, a saturação vem à tona. Da mesma forma, se o homem não exercer o seu papel, a mulher vai perdendo admiração por ele. Eu não estou falando dela fazer tudo sozinha, mas dela saber pedir, dela saber distribuir as tarefas entre o marido, entre os filhos, dela saber administrar. E uma boa administradora sabe tudo o que acontece dentro de casa, sabe as necessidades da casa, e isso facilita ela ter uma visão de futuro. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Deus não se agrada de mulher gastona. Essa é uma atitude que pode gerar muitos problemas. O que sai mais do que entra um dia acaba. Ou se não acabar, pode fazer viver mal. Sempre correndo atrás do vento. Gasta, paga, gasta, paga. Nunca sobra, nunca tem dinheiro para viajar, para espairecer, para mudar de ares. Eu não estou falando em ter uma condição financeira boa. Estou falando da pessoa saber economizar e viver bem com o que ganha. Você pode, mesmo ganhando um pouco, economizar de tal forma que o pouco acaba se multiplicando e sobrando para você aproveitar mais a vida. Dívidas constantes, má administração do dinheiro é um dos, se não o maior problema entre os casais. Eu vi uma reportagem uma vez de uma manicure que conseguiu pagar a faculdade do filho sozinha, comprando tudo em promoção. Isso é uma característica de uma mulher exemplar. Uma ex-noiva do meu pai me disse uma vez que se ela tivesse casado com meu pai, ela teria feito fortuna. E eu acredito que era bem possível porque meu pai era muito trabalhador e ela sabia administrar. E isso se aplica bem às mulheres que não trabalham, que com a administração correta consegue ajudar o marido a multiplicar o que ganha. É isso que a Bíblia se refere à ajudadora, a viver em parceria. O que falta no marido, a mulher complementa. Ao invés de ficar cobrando que ele encontre um emprego melhor, que ele reforme a casa, seja parceira e dê a sua contribuição para que isso aconteça. Essa mulher exemplar não pensa só na sua necessidade, pensa na necessidade do outro também. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. A esposa, segundo os padrões de Deus, se preocupa com o próximo. Quando pode ajudar, ela ajuda. E por pensar nos outros, ela consegue antecipar as necessidades. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Essa é mais uma característica dessa mulher. Ela antecipa a necessidade dela e aos que estão na sua volta. E por que ela faz isso e não ele? Porque normalmente os homens não têm essa habilidade. E isso é muito das mulheres porque biologicamente ela é formada para se tornar mãe. De novo, é muito mais fácil para a mulher exercer isso do que para o homem. Isso não significa que ela deva fazer tudo sozinha, significa que ela deve tomar iniciativa e gerir a situação. Mesmo se preocupando com a necessidade dos outros, ela não deve se descuidar da aparência. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Não é porque você está casada que você deve perder a vaidade.
Muito pelo contrário, aí é que você deve ser mais cuidadosa, porque você tem um inimigo dentro de casa o tempo todo, que é a intimidade. É a intimidade que o tempo todo tenta expor o nosso pior momento. Do mesmo jeito que você perde atração pelo marido descuidado, que fica de qualquer jeito dentro de casa, o oposto também é verdade. Pouco a pouco a atração física vai sendo minada. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Para ajudarmos alguém a crescer, duas coisas são fundamentais: crítica verdadeira, em particular, e elogio verdadeiro, em público. Se fizermos o oposto, o resultado é desastroso. E infelizmente é isso que muitas mulheres fazem. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Se a mulher tiver uma postura equilibrada diante do caos, a casa pode até rachar, mas cair não vai. Observe, normalmente quando algo ruim acontece na família, por ser emocionalmente mais frágil, o homem é o primeiro a abandonar o barco. A mulher, por ser emocionalmente mais forte, não é a segunda a abandonar o barco. Ela não abandona. Essa força precisa andar junto com a dignidade, para, quando necessário, impor limites. Um homem pode te tratar mal uma vez porque você não estava esperando, mas a segunda vez é porque você permitiu. Não se espera 10, 20 vezes para tentar impor limites, só basta uma vez. Não precisa gritar, esbravejar, só precisa ser clara, séria e fazer imediatamente. O amor também precisa ser firme. Fala com sabedoria e ensina com amor. Um outro grande inimigo da maioria das mulheres é a língua. A mulher sem sabedoria reclama, martela a mesma coisa por anos e ela acha que o muito falar faz ela ganhar as discussões, que se o marido se cala é porque ela está certa. Ela não percebe que cada vez que ela reclama, que insiste na mesma coisa por vezes e vezes, que insiste em discutir a relação sem equilíbrio e dosagem certa, pouco a pouco ela está destruindo seu casamento. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E ela diz mais. A esposa briguenta é como gotejar constante no dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. E essa sabedoria eu descobri na minha família, não pela boca dela, mas pela boca do meu tio, marido dela. Estávamos conversando, eu, meu tio e minha irmã. Meu tio comentou que teve uma época da vida dele que ele bebia muito, que ele saía quase todas as noites para beber, voltava bêbado, muitas vezes nem tomava banho e se deitava na cama do lado da minha tia. E aí ele disse que um dia ele decidiu que nunca mais ia beber e nunca mais bebeu. E aí eu falei, poxa meu tio, como o senhor é determinado? E ele disse, não, eu fiz isso por causa da minha esposa. Aí minha irmã falou, porque ela reclamava muito? Ele disse, não, porque ela não dava uma palavra. E eu cheguei à conclusão que ela não merecia isso. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Quantas mulheres oram para que seus maridos mudem, fazem campanha de oração, jejuam e nada acontece? Muitas delas em um momento oram e em outro momento hostiliza o marido, reclama, briga, torna a vida dele um inferno. Por um lado pede para Deus agir, mas por outro age atrapalhando o agir de Deus. Ele pode estar errado como for, não é agindo errado também que vai fazer diferença. A minha tia fez diferença porque enquanto ela orava, ela se calava. Ela verdadeiramente não atrapalhou o agir de Deus. E o Senhor mostrou ao meu tio, através do silêncio dela, que ele não estava sendo justo. A forma mais rápida de mudar alguém é a gente mudar primeiro. A nossa atitude fala muito mais alto do que as nossas palavras. Enquanto você reclama, ele só enxerga você. Quando você se cala, ele enxerga ele próprio. A nossa boa atitude constrange o outro. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Se tem uma coisa que é muito feia para todas as pessoas, é a preguiça. Não tem como ser uma mulher exemplar com esse defeito. Isso aqui não é característica, é defeito mesmo. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco dos braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado.
Mas quando é o oposto disso, é admirável. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Como deve ser fantástico ter esse reconhecimento. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A mulher deve se cuidar, deve ter vaidade, mas não pode colocar na sua aparência a sua força. Como tudo na vida, nada é eterno, e a beleza é uma delas. Independente da condição financeira, todos envelhecem e perdem a formosura da juventude. Pode colocar botox, fazer cirurgia plástica que não vai resolver. Às vezes até piora. A mulher que coloca a sua força em Jesus vai também perder a beleza física, mas ela vai continuar com a beleza nas suas ações, no seu comportamento, nos seus pequenos gestos. E isso vai tornar a aparência física dela muito menos importante. Infelizmente, muitas mulheres que se dizem servir a Cristo não deixam Ele ser Senhor em todas as áreas da sua vida. Comento sobre isso nesse vídeo. Ou se colocam no centro, o que é muito ruim, ou colocam o marido no centro, o que é tenebroso. Diferentemente dessa mulher que não deixa Deus participar do seu casamento, se você tem essa intenção, quer ter mais qualidade de vida, e não importa se você já tem muitos anos de casada, se já errou muito, nunca é tarde para melhorar. E isso é uma das partes maravilhosas do Evangelho de Cristo. Se sinceramente desejarmos, sempre vamos ter a chance do recomeço, independente da nossa idade. Fale com Jesus especificamente o que você quer melhorar em você para melhorar o seu casamento. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. De tudo o que foi lido em Provérbios 31, a parte mais importante, a parte primordial, a parte essencial, é o temor ao Senhor. É a partir disso, é a partir dele que vamos conseguir vencer nossas limitações. É com a ajuda dele que vamos conseguir nos melhorar cada dia. É ele que vai nos dar sabedoria, é ele que vai nos dar equilíbrio, é ele que vai nos fazer calar na hora certa, é ele que vai nos dar a vaidade certa. E para terminar, a minha oração é que não nos conformemos com o nosso comportamento. Não somos a Gabriela da literatura de Jorge Amado, somos as mulheres do Evangelho de Cristo. Se você quer melhorar seu casamento, quer surpreender seu marido, mude seu comportamento errado. Talvez você não tenha ideia o quanto isso é transformador para você e para todos. E não importa se você foi a goteira irritante durante muitos anos, Jesus pode fazer nova todas as coisas. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.